Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Josi, muito prazer, sejam bem-vindos vocês que estão chegando agora aqui no meu canal, que estão se inscrevendo. Se gostar, deixa o seu joinha e fica aí comigo para estar me acompanhando, tá? Eu dei uma sumidinha, tá? Quer dizer, eu não apareço muito aqui, né? 2 vezes na semana, assim, que eu dou as caras por aqui, né? Mas eu apareci aqui na segunda-feira, né? Pra quem me acompanha aí, né, em todos os meus vídeos, né? Sabe que eu não apareço muito assim, né? No máximo, assim, umas 2 vezes por semana. Então, eu apareci na segunda-feira com o resumo de feira e sumi. Hoje já é sexta-feira, tá? Eu achei que eu ia conseguir trazer um vídeo pra vocês aqui ou na quarta ou na quinta, mas não consegui, tá? Por quê? Não porque eu não tinha o que mostrar. Eu tinha sim, tá, gente? Porque eu terminei uma produção aqui na quarta-feira, mas por alguns motivos eu não consegui gravar, tá? Então, mas hoje é sexta-feira e eu vou trazer aqui pra vocês o que eu fiz aqui, tá? Eu fiz 2 jogos de banheiro, são 2 jogos de banheiro do modelo Mania, tá? E eu quero trazer aqui pra vocês, o modelo Mania já não é novidade, né, aqui no meu canal, porque eu faço bastante ele, pra quem me acompanha, né, sabe que eu faço bastante o modelo Mania, né, eu dei uma parada, comecei a fazer um modelo prático e agora eu voltei pro modelo Mania, tá, porque teve umas encomendas, aí eu acabei me animando de novo pra fazer o modelo Mania. Aí agora eu fiz uns jogos de banheiro e agora eu já tô mais tranquila com o jogo de banheiro, porque eu tava, né, que tava bem pouco, né, pra eu levar pra feira. Então agora eu já tô um pouco mais tranquila, tá? Eu tenho aqui mais 2, né, que eu vou mostrar pra vocês. Na outra semana eu fiz 2 também, né? Então agora eu vou dar uma... Já posso ficar mais tranquilo pra fazer outra coisa, tá? E eu tô fazendo ali... Eu não vou falar, vou mostrar pra vocês depois, tá? Em outro vídeo eu mostro pra vocês o que eu tô fazendo, tá? Eu sei que faz tempo que eu não faço, então em outro vídeo eu trago aqui a produção pra vocês, tá? Mas hoje eu quero mostrar aqui os 2 jogos de banheiro que eu fiz, tá? O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, ó. Que gente, eu tô aqui no meu cantinho que eu não gosto, tá? Pra quem não ouviu falar em outro vídeo, esse cantinho é provisório, eu não gosto dele por causa da iluminação aqui, eu não acho legal, mas é o único cantinho que eu consigo ficar por enquanto, tá? Então, olha só, ele tá perto da janela aqui, então dá uma claridade assim, mas não é aquela coisa assim que eu gosto, sabe? Mas dá pra vocês verem, ó, esse daqui, ó, é o tapetinho, tá? Tapetinho do pé do vaso ou da pia, tanto faz, porque eu faço 2 tapetes do mesmo tamanho, tá? Não faço tamanhos diferentes. Então, eu faço... Meu jogo de banheiro é com 2 tapetes, tamanho igual, e a tampa do vaso, tá? Esse tapetinho aqui, ele ficou com 66 de comprimento, 66 para 67, tá, pessoal? Ele dá uma variadinha, assim, de 66 para 67, tá? Então, eu prefiro falar 66. Então, ele ficou aqui no tamanho de 66, é um tamanho ótimo para banheiro. Um banheiro que não é tão grande assim, tá? Então, ele fica perfeito aí, tá? Então, esse tamanho é legal. Então, ele ficou 66 por 46, é uma largura boa também, olha só. E essa combinação, gente, eu gosto muito de fazer, né, pra quem me acompanha sabe que eu gosto muito dos tons de bege, marrom. Aí eu usei aqui, ó, o bege da Euroroma. Aí eu vim com uma carreirinha aqui desse marrom, que é um marrom mais escuro, que é da Baby, tá? O marrom da Baby, ele é bem escurão, tá? Olhando de longe ele parece até um preto. E fiz uma carreirinha aqui no telha, tá? Quando eu posso, eu tento aproveitar as minhas sobrinhas, tá? Quando eu vejo que tem um pouquinho que dá pra fazer pelo menos uma carreirinha em cada tapete, eu aproveito, tá? É uma maneira de estar aproveitando todos os barbantes que a gente tem, né? Então, eu gosto mesmo de pegar um cone fechado e usar, e depois já abrir outro. Mas se for assim, né, gente, a gente só vai acumulando as sobrinhas, né? Então, a gente tem que usar ali, né, o que sobra, não tem jeito. Aí eu fiz aqui, ó, uma carreirinha no marrom, fiz uma carreirinha aqui no telha. Aí, ó, 5 carreiras aqui no bege, tá? Uma carreira no marrom, uma carreira no telha. Aí depois eu venho aqui com mais 5 no bege, tá? Eu acho que é isso. Acho que é 5, né, gente? Porque são 12 carreiras. Isso, são 12 carreiras. 12 carreiras antes da carreira fechada, tá? Então, o meu tapete, ele é com 12 carreiras de aumento aqui, ó, tá? Começando aqui, ó, desse primeiro aumento aqui, ó, com 2 pontinhos aqui na parte oval, até aqui a última carreira antes da carreira fechada. Então, eu conto 12 carreiras aqui, tá? Então, a quantidade de carreiras que eu faço no meu tapete é essa aqui.
para jogo de banheiro, tá? Então são 12 carreiras aqui, aí depois eu vim com a carreira fechada no bege também, aí depois eu vim com um outro marrom, que é o marrom da Euroroma, tá? O da Euroroma, ele é mais claro, tá? Ele é um marrom mais claro, olha só a diferença. Aqui o da BB e esse é o marrom da Euroroma, ele é bem mais claro. Então, como eu não tinha esse daqui o suficiente para fazer o jogo todo, aí para não sair do tom de marrom, eu resolvi usar esse outro marrom, tá? Eu achei que poderia não ficar legal, mas ficou, gente. Ficou porque tudo é tom de marrom, né? Marrom, bege, então aí o telha também dá um destaque assim, né? Fica bem legal. Gente, eu tive que pausar, porque tava subindo um caminhão aqui do lado, que olha, só por Deus, viu? Então, assim, não fugiu do tom, né, do que eu tava querendo combinar, e ficou legal, assim. Aí vim aqui com o bege de novo aqui, né, nesse biquinho que, né, vocês sabem que eu gosto de colocar aqui uma cor, né, diferente aqui no bico. Então ficou bem legal, olha só. Ele destaca bem esse biquinho, né, gente? Por isso que eu amo esse modelo Mania, porque, ó, esse biquinho aqui, ele destaca muito bem. Aí fica bem legal aqui, tá? Então, eu iniciei aqui esse tapete com 32 correntinhas. No meu ponto, tá, gente? Porque o meu ponto, ele é pequeno. Então, para ele ficar nessa medida de 66 centímetros de comprimento, eu preciso fazer 32 correntinhas aqui, tá? Aí eu faço 32 correntinhas e volto na quinta. Aí eu faço aqui as 12 carreiras, né, de aumento, aí a carreira fechada e o bico. Então, eu tenho a videoaula do Tapete Mania, tá? Que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, pra quem não conhece. E a videoaula começa com 38 correntinhas, tá? E esse daqui não, esse daqui eu faço com 32 pra ficar um tapete menor pra jogo de banheiro. E quando eu quero fazer o jogo de passadeira, aí eu faço com 35 ou 38 se eu quiser que fique um pouco maior, tá? Então, a necessidade de aumentar ou diminuir é conforme a atenção do ponto da pessoa, né? Se você tem um ponto mais largo, você vai fazer com 32 correntinhas aqui, o seu tapete vai ficar maior. Ele não vai ficar com 66, ele vai ficar maior porque o seu ponto é maior, né? Então, a gente faz aqui, inicia com a quantidade de correntinhas necessária para o tamanho do seu ponto, né? Então, é assim que a gente tem que aprender a trabalhar. Eu aprendi a trabalhar assim, porque no começo, quando eu tava aprendendo, eu sofria muito, porque eu seguia videoaula, né? E fazia ali com a mesma quantidade de correntinha, tudo que a professora ensinava, e meu tapete ficava muito pequeno. Por quê? Porque a minha atenção de ponta era diferente da professora que estava ensinando, né? Então, eu aprendi a adaptar aí o tamanho do tapete com o meu ponto, né? Então, eu faço aí, para jogo de banheiro eu faço com 32, para jogo de passadeira eu faço com 35 ou com 38. Se eu quiser que ele fique maior de 70 centímetros, eu preciso fazer com 38 correntinhas para começar, tá? Então, para ele ficar ali com 69 de comprimento, mais ou menos, até 70, aí eu começo com 35 correntinhas e pra mim tá um tamanho ótimo pra jogo de passadeira. Eu tenho feito assim, tem dado certo, tá? Então, esse daqui é o tapetinho, aí tem aqui o outro, ó, como eu falei pra vocês, os dois é igual, tá? Do mesmo tamanho. E eu vou mostrar pra vocês aqui a tampa do vaso. Olha só, aqui tá a tampa do vaso. A tampa do vaso, eu inicio aqui com 20 correntinhas, tá? Eu tenho uma videoaula no meu canal de tampa do vaso, mas é o modelo prático da Josi, tá, gente? A base aqui é igual, só que o bico é diferente, tá? Então, dá pra vocês seguir a videoaula, tá? Porque a base é igual e começa com a mesma quantidade de correntinhas. Aí, aqui você só vai mudar o bico, ou você vai fazer o bico do Mani ou do prático, né? Então, porque a base é a mesma. E eu fiz aqui também com 12 carreiras aqui, ó. Do mesmo jeito que o tapete, eu fiz com 12 carreiras. E ele fica num tamanho ótimo, tá? Ele fica aí com a medida de 59 centímetros por 46 de largura também, tá? Então, fica perfeito na tampa do vaso, tá? Aí eu tenho aqui a redinha colmeia. Pra quem não sabe fazer a redinha colmeia, eu também tenho, nessa videoaula da tampa do vaso, do tapete prático da Josi, eu faço também essa redinha colmeia, tá? Que tem gente que ainda não fez, né? Porque tá acostumado a fazer daquela outra, que é a teia de aranha, né? Que chama, que eu sempre fiz e não sabia nem que tinha nome aquela redinha, né?
Aí pra mim era só redinha, mas chamam de teia de aranha, né? E essa daqui é a colmeia. Então eu só fazia daquela. E quando eu aprendi a fazer essa, eu não faço mais daquela, gente. Eu só faço dessa aqui. E tanto que eu fiz até a videoaula aí pra mostrar pra vocês, pras meninas que ainda não faz, tá? Se quiser fazer, é muito boa de fazer essa redinha aqui. Eu acho ela bem mais rápida pra fazer do que a outra. Essa aqui eu faço rapidinho, essa redinha aqui, tá? Então, mas você pode, né, testar aí, fazer uma vez, se você gostar. Eu acredito que você vai gostar e você vai querer fazer sempre dessa redinha aqui, tá? Então, essa aqui é a tampa do vaso. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá? A videola da tampa do vaso é do prático da Josi, tá? Não é do Mania, mas você consegue seguir a mesma videola porque a base é igual, tá? Só vai mudar o bico, que o bico é do prático, tá? Não é do Mania, mas é praticamente a mesma coisa, tá? Então, esse daqui ficou um jogo de... Ele ficou pesando, gente, ficou pesando 985 gramas, tá? Eu não pesei peça por peça, eu pesei o jogo completo, né? Só pra saber quanto que ficou, porque esse daqui é um jogo que eu vendo barato, né? Então, ele não pode ficar aí muito pesado, né? Então, até 1 quilo pra mim tá um peso aí que eu consigo vender no preço que eu vendo, né? Que eu já vou passar pra vocês. Então, ele ficou com 985 gramas, tá ótimo, porque nem chegou a 1 quilo, né? Então, ficou ótimo esse jogo aqui, tá? Então, me diga o que vocês acharam dessa combinação, que não é novidade, né? Que eu sempre faço essas combinações com tons assim de bege, marrom, né? Eu acho muito lindo. Agora eu vou mostrar um outro jogo aqui pra vocês, que... Assim, deixa eu falar. Eu fiquei um pouco... Peraí, deixa eu só pegar um negocinho que caiu aqui. Eu fiquei um pouco assim decepcionada, gente, porque eu queria fazer... Olha só, vou mostrar pra vocês aqui, só pra vocês verem a cor, tá? Ó, e agora eu vou falar pra vocês, já vou mostrar ele inteiro aqui pra vocês. Esse jogo aqui, quando eu comprei esse barbante aqui, que ele é o Bordeaux, eu até comentei aqui num vídeo com vocês, que eu queria fazer um jogo de banheiro Bordeaux com cru, né? Eu falei, eu vou fazer um jogo de banheiro Bordeaux com cru, que eu acho lindo a combinação do Bordeaux com o cru. Mas primeiro eu vou fazer o teste de mancha certinho pra ver se dá pra fazer, né? E, gente, eu me decepcionei porque não passou no teste de mancha, gente. Eu gosto muito dos barbantes da Euroroma, mas como qualquer outra marca, pode acontecer de manchar também, tá? Por isso que é importante fazer o teste, né? Principalmente essas cores fortes, assim, né? Como o vermelho, né? O Bordeaux, né? Então, eu fiz o teste de mancha, olha só. Eu fiz aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu faço uma carreirinha de cada cor, assim, né? Aí eu lavo com sabão em pó, normal, assim, como a gente... normal, assim, né? Que todo mundo acho que usa sabão em pó pra lavar tapete, né? Então, eu costumo lavar na máquina normal também, então, eu deixei ali um pouco de molho, mais ou menos o tempo que fica na máquina, né? Porque mesmo se lavar na máquina ou no tanquinho, então, ele vai ficar um tempo ali na água, né? Mexendo ali, então, eu deixei ali mais ou menos, quase 1 horinha ali ele na água. Aí, de vez em quando, eu ia lá, dava uma mexidinha, assim, né? Eu fazia de conta que ele tava na máquina. Aí eu falei, vamos ver o que vai dar, né? Aí, às vezes, eu dava uma esfregadinha nele, assim, né? Aí, deixei lá um pouco, gente. Aí, tirei, né? Enxaguei bem ele. Na hora, ele não pareceu que manchou. Eu fiquei alegre. Eu falei, ai, que bom que vai dar pra eu fazer a combinação que eu quero. Aí, eu deixei. Quando foi no outro dia... que eu fiz isso, já era de noite, né? Que eu fiz esse teste, já era de noite. Aí, quando foi no outro dia, que eu ia, né, começar a fazer a produção, aí eu fui olhar, gente, e tava manchadinho. Foi uma pena, viu? Olha, é muito pouco, tá? Não dá nem... É difícil até focar, assim, tá? Porque é bem pouquinho. Olhando de longe, não parece, gente. Só olhando de perto mesmo, tá? E foi bem aqui, só um pouquinho aqui, ó. Embaixo aqui, ó, nessa partinha de baixo, tá? Não espalhou em tudo, assim. Então, pra vocês verem que foi bem pouquinho mesmo que saiu, tá? Mas saiu, né, gente? Então, eu não posso arriscar, né, em fazer aí um jogo, né? Minha cliente vai se decepcionar quando lavar, né? Então, eu não quis arriscar. Então, assim, mas como eu sei que não é todo... Gente, tá passando o carro do ovo aqui, eu vou ter que pausar de novo, tá?
Pois é, o ovo já foi embora. Hoje é sexta-feira, gente, é dia de passar o carro do ovo aqui no meu bairro, tá? Pena que não é 10 reais mais, né? Uma cartela de ovo por 10 reais, né? Mas tá baixando, né? Já tá 18, então já tá melhorando já, né? Então vamos lá, voltar aqui, sair do ovo e voltar aqui pro nosso, pro nosso barbante. Então, gente, não deu certo aqui, né? Mas assim, eu vou comprar novamente, né? Pra quem sabe um outro lote aí esteja melhor, né? Porque eu já fiz muito jogo assim com o vermelho da Euro-Roma e nunca aconteceu de manchar. Então, às vezes a gente encontra um que vai dar uma manchadinha, né? Então, foi importante eu ter feito o teste antes, né? Então, não foi dessa vez que eu fiz o jogo aí de Bordeaux com o cru, mas eu usei o Bordeaux, aí eu não sabia com o que eu ia combinar, né? Dá para combinar com várias cores o Bordeaux, mas assim, eu fui nas cores que eu tenho aqui, né, gente? Então, tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Então, eu falei, bom, não vou arriscar fazer com cor clara, né? Porque assim, o tanto que ele pegou ali no cru não é suficiente para aparecer numa cor mais escura, tá? Então, aqui, ó, eu usei aqui os tons de azul pra combinar, tá? Eu acho bonito o Bordeaux com o azul, eu acho que fica bem bonito. Eu fiquei meio perdidinha, assim, pra fazer essa combinação, porque eu nunca fiz combinação de Bordeaux com azul, né? Então, aí, dentro das opções que eu tinha aqui, né, pra usar, eu escolhi essas cores aqui, tá? Então, eu vi que aqui no tom de azul, né, não vai estragar, né, se sair um pouquinho aí dessa cor, né, então não vai chegar nem aparecer, né, porque o cru, né, é uma cor clarinha, então aparece mesmo qualquer coisinha. Então, como foi bem pouquinho, não foi uma coisa exagerada, então eu falei, eu posso usar tranquilo com outra cor, né. Então, eu resolvi estar usando aqui, gente, ó, fiz aqui a base com 5 carreiras no Bordeaux, tá? Aí eu vim aqui com uma carreirinha no azul petróleo, tá? Porque eu preciso usar aqui, né, as minhas sobrinhas de barbante, então eu fui ali numa cor que eu tô querendo eliminar, né? Então, como eu queria usar esses tons de azul, aí eu resolvi estar usando esse azul petróleo. Aí fiz uma carreirinha no azul marinho, tá? Todos eles são não, todos eles não, gente. Pera aí. O Euro-Roma ai, atrapalhei aqui. O Bordeaux é da Euro-Roma. Esse azul petróleo é da Berli, tá? Foi uma comprinha da Berli que eu fiz um tempo atrás e eu ainda tinha um restinho aqui. Então, esse azul petróleo aqui é da Berli. O azul marinho é da Euro-Roma, tá? Aí eu fiz aqui essas duas carreirinhas no azul petróleo e fiz essa no azul marinho aqui pra dar um destaque aqui no meio. Aí eu resolvi terminar com o azul marinho e o biquinho aqui no Bordeaux pra dar um destaque, tá? Então, assim, não foi a combinação que eu queria, mas eu fiz essa combinação que eu nunca tinha feito também, tá? Então, assim, não me enche os olhos, tá? Essa combinação de cor aqui, tá? Vou falar pra vocês que, assim, entre os dois eu prefiro os tons de bege ali, o primeiro que eu mostrei, tá? No meu gosto, mas gosto não se discute, porque tem gosto pra tudo. Então, uma cor assim que eu não gosto, vai ter alguém que vai chegar e vai achar lindo, né? E é assim que acontece com todo mundo. Então, essa cor aqui não me encheu os olhos, tá? Assim, essa combinação de cor. Mas eu sei que vai ter alguém que vai achar bonito. Então, a gente não tem que fazer uma combinação pensando só no que a gente gosta, né? Então, tem que pensar que tem alguém que vai gostar dessa cor aqui. Então, eu espero que seja rápido que apareça essa pessoa, né, gente? Que vai gostar dessa combinação de cor aqui. Porque aqui o pessoal procura muito tons mais escuros. Acho que na semana passada mesmo, na feira, uma senhora olhou lá e queria um jogo de banheiro, mas ela queria assim, tons escuro, preto com cinza escuro. Até ela olhou o jogo de passadeira que eu tenho, que tem preto, tem cinza, e ela falou que queria um jogo de banheiro naquelas cores ali, que ela quer cor escura. Então, assim, né, uma cor dessa aqui, pra uma pessoa assim, eu acho que dá certo, né? São cores mais escuras, assim, né? Então, aqui as pessoas procuram muito cores mais escuras, assim, pra jogo de banheiro, pra jogo de passadeira também, tá? Tem aqueles que gostam, né, do cru, uma cor mais clara, mas a maioria gosta de cor escura. Então, eu acredito que
vai aparecer alguém que vai gostar dessa cor aqui. E eu quero a opinião de vocês, tá? O que que vocês acharam dessa combinação, se vocês fariam essa combinação aqui, tá? Então, foi na doida, assim, que eu fiz essa combinação, tá? Tava planejado uma combinação e eu acabei tendo que mudar, né, na hora, assim, e eu não fiquei perdida, mas foi isso que saiu. Foi isso que saiu, tá, gente? Então, me dizem o que que vocês acharam, tá? Esse daqui é o tapete, os dois tapetes são igual, né? Então, os dois aqui, ó, os dois tapetinhos do mesmo tamanho, também ficaram na medida de 66 por 46, tá? Que é esse tamanho padrão. Ah, gente, eu tô adorando fazer esse tamanho, sabe? Pra jogo de banheiro, tá? Pra mim tá ótimo. Minhas clientes não estão reclamando do tamanho, ninguém fala que é pequeno demais, então, tá dando certo esse tamanho que eu tô fazendo, tá? O tapete 66 por 46 e a tampinha do vaso tá ficando com 59 por 46, tá? Dependendo da marca do barbante que eu uso, né, às vezes dá uma diferencinha, aí fica com 58 por 45, mas mesmo assim dá certo, viu? Dá certinho na tampa do vaso. Então, aqui, ó, eu faço a redinha aqui, ó, pegando nessa carreirinha aqui fechada, ó. No topinho da carreirinha fechada é onde eu pego pra fazer a redinha, tá? Então, na medida da minha tampa, dá certinho, aí ela fica aqui, esse biquinho fica caidinho pra baixo, tá? Então, fica bem bonitinho na tampa do vaso, tá? Não fica aquela coisa esticada, né? Porque é feio quando fica esticado assim, né? E esse não, ele fica caidinho assim, ó, tá? Esse biquinho fica caidinho pra baixo, então fica aí uma barrinha bem bonitinha na tampa, tá? Então, esse tamanho eu tô gostando de fazer, então, eu tô fazendo só essas medidas aqui, tá? Então, eu faço com 12 carreiras também, né? Como eu falei, da outra, mesmo jeito, começo com 20 correntinhas, eu volto na quinta, tá? E faço 12 carreiras aqui de aumento, tá? Então, esse tamanho, na minha tensão de pontos, tá? Lembrando que eu uso o fio 6 e uso a agulha número 4, tá? Então, tudo isso pode dar diferença. Se você usa a agulha 3,5, então vai ficar uma medida diferente. A gente sabe que dá diferença, pouca mais dá, né? Então, se você tem o ponto apertado e usa a agulha 3,5, o seu trabalho vai ficar um pouco menor que o meu, né? Porque você tá usando uma agulha menor. Então, por isso que eu passei a usar a agulha número 4. Eu comecei, quando eu aprendi, eu usava 3,5, mas eu achava meu ponto muito apertado, ficava muito apertadinho. Aí foi onde eu comprava o barbante, a pessoa fazia também tapete pra vender, né? Aí ela me deu essa dica, falou, por que você não aumenta o número da agulha? E, assim, a gente tá aprendendo, então, né, a gente não tem noção, assim, né? Então, aí eu segui o conselho dela e falei, eu vou tentar. Aí eu comecei a usar a agulha número 4. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Nunca mais deixei a número 4. Eu só uso a 3,5 quando eu quero fazer, assim, uma coisa mais... que fique mais delicadinho, assim, mais... que fique menorzinho, assim, mais apertadinho, os pontinhos, assim, alguma coisinha que eu quero fazer, né, principalmente quando é coisa pra mesa, assim, um suplá, alguma coisa que eu quero que fique mais delicadinho, assim, aí eu uso a 3,5 pra ficar mais apertadinho o ponto, tá? Mas a maioria eu uso só a agulha número 4, tá? Então, pra mim deu super certo. Então, se o seu ponto é apertadinho, igual o meu, então, faça um teste aí de mudar a numeração da agulha, né? Passa a usar a número 4, faz um teste pra você ver que o seu ponto vai ficar mais... vai ficar melhor, né? Porque, assim, o ponto, ele não é bom, assim, muito largo e também nem muito apertado, né? Ele tem que ter, assim, um padrão, assim, né? Então, o meu ponto ficou bem melhor com a agulha número 4, tá? Então, a gente tem que aprender aí adaptando, né? O nosso trabalho, assim, com o nosso jeito, né? Porque cada um tem um jeito de fazer, né? Igual eu li um comentário no meu vídeo que a menina falou que esse modelo Mania, ele é bonito, só que no meu ponto ele fica bonito. Agora no dela, ela não achou que fica, porque o ponto dela é largo. Então, o que eu falei pra ela, foi cada um tem um jeito de fazer, né? Então, tem que aprender a adaptar, né? Então, não tem como, né, todo mundo fazer uma coisa igual, né? Então, fica, né, às vezes a gente quer fazer um trabalho que a gente vê, né, uma videoaula, mas o da gente às vezes não vai sair igual, porque o ponto da gente é diferente, né? Então, eu até falei pra ela, eu já tentei aumentar, alargar o meu ponto, mas eu não consegui, gente, não consegui. Então, a única coisa que eu consegui fazer foi mudar a numeração da agulha pra ele dar uma aumentadinha assim, né? Ele aumenta um pouquinho. Então, melhorou. Mas é isso, gente.
Então tá aqui, ó, eu quero que vocês me digam o que que vocês acharam dessa combinação aqui, tá? São cores bonitas, assim, mas eu não sei se elas combinaram juntas, né? Assim, o azul marinho eu até achei bonito com o bordô. Eu achei que combinou. Aí, só que eu vim com esse azul petróleo, assim, eu não sei se eu estraguei a combinação, gente, com esse azul petróleo aqui, tá? Então, deixa a opinião de vocês aí que eu vou gostar de saber, tá? Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje, tá? Eu vim aqui um pouco atrasado, mas eu tô aqui, tá? Eu tô aqui, eu não quero sumir não, quero estar sempre aqui com vocês e tá sempre mostrando meu trabalho aqui pra vocês. Tá aí uma combinação de cor diferente, né? Tô fazendo aqui um modelo que faz tempo que eu não faço e vou trazer, na verdade eu nunca fiz. Eu nunca fiz não, eu nunca fiz. Tô fazendo. Eu vou trazer pra... Não vou falar aqui, mas eu vou trazer pra vocês, né? É um modelo conhecido, mas de uma maneira que eu nunca tinha feito, tá? Que a gente tem o mania com flor, mania sem flor. Tá, eu vou falar. É o modelo prático da Josi com flor, que eu ainda não fiz, tá? Eu nunca fiz, não trouxe pra vocês aqui porque eu nunca fiz. Então eu tô fazendo pra ver como que fica e vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá? O modelo prático da Josi com flor, tá bom? Tá ficando legal, tá? Acho que vocês vão gostar de ver. Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado da minha produção, tá? E eu volto com vocês na segunda-feira com o nosso resumo de feira, tá? Então, Deus abençoe todos vocês. Então, um ótimo fim de semana para todos nós, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!